E vamos aos vídeos de hoje. O processo ainda está em andamento. Eu vou continuar exercendo aqui meu mandato, ainda agora com mais firmeza, com mais vigor, na defesa dos nossos princípios, valores e na defesa dos conservadores deste país aqui na Câmara de Deputados. Nesse final de semana, nós tivemos notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral, sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência e a apuração das urnas eletrônicas. Importante que essa resposta institucional comece a ser dada contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras para tentar perpetuar o seu poder. E no sábado, uma notícia ainda mais importante, que foi pela primeira vez na história do nosso país, houve a prisão de um general 4 estrelas, o senhor Walter Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições na chapa do Jair Bolsonaro. Preso pelo seu envolvimento com o golpismo, pela tentativa de sequestro e de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, e uma prisão preventiva por intervir no processo, pela sua liberdade, significar um risco, inclusive, para a investigação, à medida que tentou interferir numa das principais testemunhas, relatando, inclusive, o senhor Mauro Cid, e também junto ao seu pai. Muito importante essa prisão, que deve ser marcada, deve ser comemorada. Mais cedo eu estava ouvindo na TV Câmara alguns dos seus defensores irem à tribuna alegando uma suposta injustiça, uma suposta perseguição, pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que foram, sejam eles civis ou todos os golpistas que tiveram envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas no nosso país, começam a pagar pelos seus crimes. Algo que é fundamental num país que, inclusive, no processo de redemocratização, fez a lei da anistia, que infelizmente, não aplicou a devida punição para aqueles militares que também foram responsáveis por torturas, desaparecimentos e assassinatos naquele processo tão terrível para o nosso país. Por isso que nós vamos seguir com a nossa luta, seguir denunciando, inclusive uma das denúncias que foram apresentadas pela PF e também pela identificação, receptação de Mauro Cid, é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo, tanto na tentativa direta de assassinato do presidente da República, de Alexandre de Moraes e de Alckmin, mas também algo que durante a CPI do MST, quando eu estava lá, nós já denunciávamos, que foi o papel do agro na condução de caminhões, de ônibus até Brasília, no dia 8 de janeiro, naquela ação absurda de invasão dos palácios dos poderes. Portanto, comemorações precisam ser feitas, mas mais do que isso, o nosso compromisso de que seguiremos lutando contra essa extrema-direita nefasta e os golpistas. Senhor presidente, deputadas, deputados e principalmente aqueles e aquelas que assistem à sessão nesse momento. Denúncia gravíssima publicada por Breno Pires na revista Piauí em relação aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira,
que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas, descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas, está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa Casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação, houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Senhor presidente, querem ver quais foram? Diz a matéria: nesse golpe, as digitais do presidente da Câmara aparecem não apenas na suspensão das comissões nessa semana, como também no destino dos recursos. Dos 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão, mais de 11% passados para Alagoas, o estado mais beneficiado. E nas novas indicações ilegais, a palavra ilegais está sendo utilizada por mim, que nunca passaram pelas comissões, o estado de Alagoas também é o líder. De um total de 180 milhões de reais, 73 milhões irão para Alagoas. Isso é um escândalo. Repito, isso é um escândalo. Uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo